não achava justo de tirar diárias e faltando comprimido na farmácia popular, na farmácia do SUS. Como não tinha estudo, levei da Câmara de Vereadores uma faculdade que eu nunca consegui fazer porque meus pais eram pobres também e eu não consegui estudar porque não tinha. Eu tinha que depender de ônibus e não tinha que depender de carro e não tinha para pagar. E essa foi uma faculdade que o povo de Encantado, a comunidade de Encantado, me deu de presente. Eu acho que a política é um aprendizado, saber lidar com pessoas diferentes, de diversas religiões, diversas culturas. Eu recebi telefonema dizendo a cidade está sendo dividida ao meio. Quem estava no governo sempre tinha vantagem. A indústria tinha apenas o Fontana, Rosuel e o Coste. Apresentei um outro projeto declarando São Pedro padroeiro de Encantado da cidade e do município. É um orgulho poder participar do projeto Memória Viva da Câmara de Vereadores de Encantado. Região bem sucedida, a nossa Alto Taquari. Meu nome é Ivanor Daltoé. Fui candidato pela primeira vez em 1992. Eu, que a nossa família sempre foi PP, e fui convidado pelo Adroaldo Gonzato pelo PMDB. Ele foi umas 3, 4 vezes na minha casa e eu não queria por causa da minha família, que eram de raízes do PP. E por insistência dele, eu aceitei ser candidato pela primeira vez em 1992. E pouca gente, sabe, na cidade me conhecia e pouca gente acreditava, né, de que eu pudesse vir ser eleito. Mas, com a campanha agora era 3 meses na época, 4 meses, e fui fazendo campanha devagarinho, casa por casa, e tive a felicidade de ser um dos mais votados do PMDB, e pela primeira vez um candidato se elegeu na comunidade da Linha Argola, representando Linha Garibaldi, Linha Anitta. E eu sempre me lembro, naquela época, era o José Claucir, da Rádio Encantado, quando estava com uns 300 votos, ele dizia, mas quem é esse tal de Ivanor Daltoé que todo mundo, todas as urnas, ele está fazendo voto e eu não sei quem é. Aí o pessoal foi me convidando lá para falar com ele, eu disse, não, eu não vou agora, só se eu me eleger, se for eleito, eu vou conversar com ele. E aí terminou a contagem dos votos, que era contado, sabe, por cédulas, e daí ele foi lá, me chamou e queria que eu explicasse, né, como eu fiz quase em todas as urnas, tinha 55 urnas, eu fiz em 51 urnas. Esse foi o trabalho, né, de que passei casa por casa e depois um pouco pela minha família também, que meu pai era bastante conhecido na época, né. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que no meu segundo mandato, ele foi meu cabo eleitoral. E eu fiz 172, que é a mais na primeira. E depois, aí fui mais uma vez pelo PMDB, e daí a gente teve uma pequena discussão lá, e eu me desgostei, e daí saí do partido. Me filiei então no PP, e fui eleito mais 2 vezes. Foram então 20 anos, foi o único vereador que se elegeu 5 vezes consecutivas. E para mim é uma honra, né? É uma glória, como eu disse, porque eu estudei só até a 4ª série, não tinha estudo, mas sempre tive vontade, persistência, né? E foi um desses motivos que me levou a, vamos dizer assim, a ser um vencedor. E como eu disse, como não tinha estudo, levei da Câmara de Vereadores uma faculdade que eu nunca consegui fazer porque meus pais eram pobres também e eu não consegui estudar porque não tinha. Eu tinha que depender de ônibus e não tinha que depender de carro e não tinha para pagar. E essa foi uma faculdade que o povo de Encantado, a comunidade de Encantado, me deu de presente. Então eu fico muito grato. Eu acho que foi uma das coisas da minha vida mais bonita que aconteceram, embora que eu não tenha ganhado nada com a política,
porque eu saí com menos do que quando entrei, porque eu fui um cara, Evaldo, que ajudei todo mundo. Eu saí daqui, na época não tinha o micro transportar as pessoas doentes para Porto Alegre, eu ia. Fazia isso de graça, não cobrava um pila, não cobrava a gasolina de ninguém. Fazia porque era uma obrigação. Quando você for eleito vereador, eu acho assim, você tem que representar a comunidade, independente de cores partidárias, independente de quem é o prefeito. E todos os projetos que entraram lá, de diversos prefeitos, de diversos partidos, eu sempre votei pensando na comunidade. Nunca votei porque não era do meu partido. Então, como eu disse antes, eu saí muito feliz e fico grato para sempre para a comunidade Encantado que me deu esse presente. Eu me separei um pouquinho antes da eleição e troquei de partido antes da eleição, no tempo que dava aí, né? E a minha ex-mulher foi candidata pelo PMDB. Teve duas coisas aí que, né, trocando de partido e sendo separado. E aí, mas mesmo assim, eu fui o mais votado do PP. Mais votado do PP, trocando de partido, e estava nessa situação que a minha ex-mulher também era candidata. E como eu disse, o Ivanor, que nasceu em 1992 na política, ele sempre foi desde o dia em que eu me tornei gente, entende? E até hoje eu nunca mudei. É o mesmo Ivanor de sempre. Eu acho que sempre ser humilde e sempre ser a mesma pessoa, independente no poder que a gente está. Então acho que isso ajudou bastante também, né? Porque nada disso subiu pela cabeça. Eu sempre fui a mesma pessoa de quando eles me conheceram como antes de ser vereador. Tem muita gente que critica, né? É lógico. Tem que ir buscar. Em Brasília o dinheiro está lá. E principalmente se a gente fez campanha para deputados que se elegeram e que está lá. E uma dessas idas eu consegui R$500 mil pelo asfalto, iniciando então da Garibaldi para Linha Argola. Esse também foi um do deputado Jerônimo, né, que eu consegui essa verba. E vários outros projetos que eu fiz mais em nome de ruas, né, da Cidade Encantado, e outros projetos que não passaram, mas que, vamos dizer assim, como eu disse antes, né, eu acho que eu saí de cabeça erguida e com o dever cumprido. Eu tenho uma filha hoje, ela fez 24 anos, e fiquei muito pouco tempo com ela. Muito pouco tempo mesmo. E a decisão de não concorrer mais, ou eu escolhi a minha família ou a política. Então, obviamente que eu escolhi a minha família, né? Se fosse pelo meu filho, o Augusto, né, que agora ele tem 17 anos, e a minha filha, eles queriam que eu fosse candidato de novo, né? Mas eu tenho um de 4 anos, né? De 4 anos agora. Então, quer dizer, se tivesse alguma chance, hoje não existe mais, né? Não quero mais, sabe? Não... Sabe, Evaldo, é uma coisa que passou. É tipo jogar futebol. Você chega numa certa idade, deu, se aposenta e vai embora, né? Deixa o lugar para os outros. E é assim que eu sentia. Na terceira vez, quer dizer, na última vez, aconteceu um episódio também, eu não era candidato. Dizia para todo mundo não votar em mim se eu fosse candidato. Porque eu tinha perdido um irmão de 38 anos, né? O único irmão. E aí me desanimou, sabe, me desmotivou. E o Sérgio Goldoni foi lá em casa, sabe, isso parece que está no sangue quando a gente tem Foi, e acabei indo de novo, né? Mas hoje não existe nenhuma, mas nenhuma possibilidade mais de eu ser candidato, porque, vamos dizer assim, eu tenho mais vida, sabe, tu tem mais... como ficar em casa com a família. Antes não tinha, era sábado, domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias, não tinha como. Para mim não era difícil, porque a gente tem que ter jogo de cintura, né? Embora muitas vezes que chegavam pessoas, como eu fui secretário de obras por um ano, secretário da agricultura, e vamos dizer assim, eu sempre tive um carinho, né, com as pessoas. Às vezes as pessoas chegavam alteradas, xingando, mas saía de lá dando risada e abraçado. Eu acho que para ser político você tem que ter um jogo de cintura. Não adianta ser o que vier na boca porque eu sempre digo assim, uma palavra maldita, às vezes
se encerra uma amizade, né, de vários anos, tudo por causa da política. Não é isso. Acho que quem entra na política tem que ter jogo de cintura, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente é xingado, mas por quê? Porque a política já no Brasil, né, no mundo inteiro, eu acho que é uma coisa assim que ninguém mais acredita, né? Então você entrou aí na política, você tem que estar ouvindo de tudo, embora às vezes, né, com razão, mas no outro dia, né, a gente absolve e fica tranquilo e a amizade segue, porque se for brigar, a gente brigaria todos os dias daí. Os embates maiores foram com o Cláudio Roberto da Silva. Legal. Eu já tive com outros, né, mas o Cláudio era o que mais batia, né? E como foi num ano que eu era situação e líder do governo, daí foi o pior deles, né? Nos outros, quando você é oposição, vamos dizer assim, não existe quase, né? Mas quando é situação para defender o governo, muitas vezes, às vezes, né? A gente nem sabia bem como é que funcionava, por causa dos projetos vinham em última hora e tinha que defender. E aí eles já vinham lidos, estudados por eles, porque são oposição, lógico, né? E aí davam uns embates meio violentos. Mas depois, tudo bem, né? Isso aí, eu acho que todos que passaram por aí, que, sabe, são todos meus amigos, independente de partidos. E então, por isso que eu disse assim, sair de cabeça erguida e com o dever cumprido, né? Quem quer realmente o bem para a comunidade e não usa a tribuna às vezes para falar bobagem, só bobagem, ou porque eu sou de um outro partido, ou o que o prefeito faz não serve nada, isso muda um monte. Mas como eu sempre fui tranquilo, sempre que eu tinha problemas, eu não falava na imprensa, não falava na tribuna, eu ia pessoalmente no gabinete. Então, quer dizer, eu tinha uma facilidade, né? Para ganhar as coisas também. Eu era oposição. A maioria das vezes eu fui oposição. Eu só fui uma vez situação. 4 mandatos eu fui oposição. Mas bem tranquilo, porque a gente resolvia conversando. Não era na tribuna, não se usa um termo, metendo pau nos outros, né, que a gente vai ganhar alguma coisa. Pode ganhar para quem é partidário, mas as pessoas não querem mais isso. Elas querem que a gente resolva o problema. Não se uma vez, vai 2, vai 3, como disse antes, tem que ser persistente. E com persistência a gente consegue. Senão a gente não vai a lugar nenhum. Fui umas 4 vezes para Brasília, né? E nas outras, onde tem esses cursos, eu fui umas 2 vezes, mas não traz conhecimento nenhum, sabe? O que você sabe aqui, lá no curso é a mesma coisa. Então eu era contra dessas coisas, né? E mesmo porque, Valdo, eu não achava justo, né, de tirar diárias quando às vezes faltava remédio nas farmácias. Então, vamos dizer assim, eu não podia, embora que eu vou dizer, eu preciso até hoje de R$1, R$10, eu precisava de dinheiro, mas não achava justo de tirar diárias e faltando comprimido na farmácia popular, na farmácia do SUS, né? Eu acho que sair da política, como eu disse assim, enquanto estive no mandato, eu sempre dormi tranquilo, porque nada, nenhum apontamento em 20 anos, nenhum apontamento contra mim. Então eu acho que vale a pena e eu sempre digo assim, eu quero deixar orgulho para os meus filhos. Todo brasileiro tem que acreditar na política, mas o importante mesmo é escolher as pessoas certas. É isso. E todo jovem que tem a vontade de ser candidato, entrar na política, tem que entrar, porque é uma experiência maravilhosa. Mas como eu disse, o eleitor, nessa hora, tem que escolher as pessoas certas. E eu garanto, né, de que escolhendo as pessoas certas, nós temos que mudar. Se nós queremos que lá mude, aqui mude, nós temos que mudar. Escolher pessoas sérias e competentes. Perdemos algumas coisas, né, algumas empresas assim, mas cresceu bastante, pela arrecadação também, né? Uma época aí eu não me lembro mais, mas chegou uma época que eu acho que era 2
por habitante, 2 arrecadação per capita. E hoje, eu acho que nós chegamos em 80 milhões, né? Então, quer dizer assim, evoluiu, cresceu, e eu acho que cada prefeito fez a parte dele, né? Fez a parte dele, e eu espero, eu sou jovem ainda, né? Estou com 54 anos, espero que os próximos prefeitos sigam o mesmo passo, né? Para que a gente fique tranquilo com nossos filhos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Por eu estar aqui, hoje ainda, dando essa entrevista, mas agradecer todos os amigos meus, os familiares, que sempre me apoiaram, né, nas minhas decisões, e a grande parcela da comunidade que também me ajudou para que eu estasse aqui hoje dando essa entrevista, por ser o único vereador que se elegeu 5 vezes consecutivas. Eu quero agradecer no fundo do meu coração e dizer, né, de que eu não tenho de que reclamar. Se eu tivesse de reclamar alguma coisa, eu acho que eu estava sendo incorreto. Agradecer mesmo a boa parcela da comunidade de Encantado, que sempre me ajudou, e de toda a comunidade encantadense em especial, né, daqueles que vieram para cá, que começaram no nosso município, que hoje continuam acreditando no nosso município, os que estão investindo e os que vão investir também. Agradecer, e porque com eles, certamente, os nossos filhos também estarão empregados aqui, não precisam sair para outros municípios a trabalhar, procurar serviço. Aos jovens que querem não, às vezes nem pensam nisso, mas que eventualmente queiram ingressar na política. Eu também era jovem quando comecei. Pouca gente acreditava, mas como eu disse, tem que persistir, porque é eles que são amanhã ou depois a nossa comunidade, são eles talvez empresários, são eles que vão conduzir a nossa cidade, sendo talvez até prefeito, por que não, vice-prefeito. Então, eu gostaria de deixar um exemplo, né, de que quando eu era jovem, mas sempre acreditei, e gostaria que eles também acreditassem, porque para mim era um sonho, e esse sonho tornou-se realidade, mas com a força, com a garra e com a vontade.